Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sempre afirmamos que é um prazer, uma alegria renovada estarmos aqui para o nosso encontro semanal, que é o encontro da família com Jesus. A oportunidade valiosa de fazermos as nossas reflexões em torno dos ensinamentos que nos foram deixados pelo Cristo. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais. Essa água valiosa deve ser ingerida após o término da nossa reunião, tomando-a com muito respeito, com muita fé, na convicção de que ela tem os elementos necessários ao nosso reequilíbrio. O Evangelho no Lar é uma luz que se acende nos corações de todos aqueles que dele participam. A família tem a oportunidade de se reunir e de assim ficar reunida, fortalecida pelo esclarecimento que o Evangelho nos dá com relação à nossa conduta de vida. Então, para dar início, nós vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem é 33. Trabalhemos também, e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muitas vezes, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégio ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou vigorosos organismos de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inápitos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro
como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhes a grandiosa missão. A análise do Espírito Emmanuel nos alerta que, assim como aconteceu com os discípulos, que eram homens comuns, com suas necessidades, com suas limitações, nós também o somos. E, assim mesmo, devemos continuar no trabalho pelo nosso aprimoramento íntimo, trabalhando, servindo e caminhando em busca da nossa própria elevação, da nossa própria ascensão espiritual. Vamos fazer agora a nossa prece inicial, elevar os nossos corações, os nossos pensamentos ao alto, para que os guias espirituais cheguem até nós. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos reunidos em torno dos vossos ensinamentos, buscando compreender, assimilar o vosso Evangelho e, sobretudo, de conduzi-lo até nossas vidas. E para isso, Senhor, dai-nos a vossa bênção de fortalecimento, para que não nos falte a fé, a força que são necessárias em nossa caminhada terrena, a fim de vencermos a nós mesmos, de vencermos os obstáculos. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Sermão da Montanha e hoje as nossas reflexões são com relação ao capítulo 6, o versículo de 1 a 4 de Mateus, que diz: não façais vossas obras diante dos homens. Então Jesus disse a todas aquelas pessoas, aquela multidão que estavam ali presenciando esses ensinamentos tão profundos e que foram deixados para todos nós. Guardai-vos, não façais vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres a esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida. E teu Pai, que vê o que tu fazes em secreto, te pagará. Como já dissemos, o registro é de Mateus, no capítulo 6, o versículo 1 a 4. Bem, aqui as palavras de Jesus soam necessárias até os dias de hoje. Jesus faz uma advertência com relação à ostentação, com relação ao orgulho, com relação à vaidade. E a gente vê de início que nós podemos ter dois tipos de caridade bem distintas entre si. Uma caridade que ela é praticada, que ela é praticada segundo o orgulho, segundo a vaidade,
com muita ostentação. A outra caridade, ela está inspirada no bem fazer, no amor aos nossos irmãos. Jesus condenou todo tipo de doação, todo tipo de esmola que seja ofertada com esse intuito de ressaltar a personalidade da criatura. É a ostentação. A pessoa faz o bem, tem as suas boas obras, mas elas estão revestidas de muita personalidade da pessoa que está fazendo. E, no entanto, as boas obras elas devem estar envolvidas na sinceridade e na compaixão para com os irmãos necessitados. Na época, as classes sociais mais privilegiadas faziam esse tipo de boas obras, mas sempre como resultado de uma hipocrisia, porque não estavam preocupadas, as pessoas não estavam preocupadas com o necessitado, mas em se fazer evidenciar perante a sociedade. E os fariseus, por exemplo, quando iam fazer as suas boas obras no templo ou na via pública, eles se faziam anunciar pelos arautos, que tocavam as suas trombetas de uma forma muito estridente, de uma forma muito aguçada, muito alta, chamando a atenção de todos, dizendo que eles estavam chegando e que, na verdade, isso exaltava o ego daquelas pessoas. Elas estavam querendo aparentar uma bondade, que queriam aparentar uma santidade que não possuíam. Eram os hipócritas, como Jesus designou, que as palavras eram incoerentes com o sentimento que eles traziam em seus corações. E hoje? Hoje será que nós temos piedade no nosso semelhante quando estamos executando as boas obras? Nós somos ainda muito imperfeitos. E em nossa imperfeição, ainda somos tocados pelo orgulho, pela vaidade. Nos interessamos muito pelas campanhas de boas obras, muito mais pelo tipo de campanha, pelo tipo de repercussão que vai ter na sociedade, principalmente quando se trata de uma campanha onde os benfeitores serão divulgados, né? Então, isso ainda permanece entre nós. Porém, quando estamos sozinhos diante do necessitado, nem sequer damos uma simples moeda, nem sequer damos atenção àquele que chega à nossa porta. Somos indiferentes, somos incapazes de dar a nossa atenção, porque falta exatamente em nós os valores da piedade, da compaixão, da misericórdia para com os necessitados. Quantas vezes nos equivocamos e conceituamos esses pobres, né? Esses necessitados, desassistidos, como pessoas que não querem trabalhar, pessoas que estão viciadas, pessoas que se acostumaram em pedir. E às vezes a gente julga, né? O que fará com o donativo que vamos repassar às suas mãos? Isso acontece, a gente sabe que acontece. Por quê? Porque nos falta exatamente aquela preocupação com aquele que está numa situação tão difícil, tão lastimável,
que sai para pedir e às vezes pedir para comer. É muito triste alguém não ter o pão de cada dia e ter que ir mendigar. Se é um viciado em pedir, se é um drogado, isso não nos cabe julgar. É, acima de tudo, mais necessitado ainda. É o necessitado material, é um necessitado, sobretudo, espiritual. Então, meus amigos, Kardec, ele apresenta profundas reflexões sobre esse assunto no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que a verdadeira ação do bem, ela deve estar preocupada em preservar a dignidade humana, porque o nosso gesto, a nossa atitude não pode gerar humilhação para aquele que está nessa situação de privação, nesse tipo de vulnerabilidade social. Por trás daquele cidadão, daquela pessoa, tem uma história de vida muitas vezes difícil, muitas vezes triste. Conflitos familiares, desemprego, falta de oportunidade. Enfim, são múltiplas as razões que levam a pessoa à mendicância. São pessoas que não tiveram a força, a determinação para sair de uma situação difícil, de uma situação conflitante. Às vezes nós nos dizemos impossibilitados de fazer o bem. Quantas vezes nós nos colocamos diante dessa possibilidade? Não, eu não tenho como fazer, eu não tenho recursos. Mas aí a gente lembra do próprio Cristo no templo, diante da pobre viúva, aquela cena que ficou conhecida como o óbolo da viúva. Ele, olhando ali naquela ocasião, percebeu que aquela mulher depositou 2 pequenas moedas. Então ele diz aos seus discípulos que ela tinha depositado muito mais do que os outros que haviam ali ofertado muito mais, valores muito mais elevados, porque tinham feito uma doação do que lhe sobrava, do que não iria lhe fazer falta, enquanto que aquela mulher, aquela viúva, tinha dado do que ela possuía para sobreviver. Então, a condição econômica social não impede que façamos o bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma instrução do Espírito Irmã Rosália, que ela nos coloca 2 tipos de caridade. A caridade material e a caridade moral. A caridade material, extremamente relevante, porque ninguém pode negar a relevância de um agasalho para quem está com frio, um colchão para quem está dormindo em cima de papelão, um prato de comida para quem está faminto. Tudo isso é importantíssimo. Mas nós podemos fazer o tempo todo a caridade moral. É a oportunidade de darmos de nós mesmos aquilo que verdadeiramente nos pertence. Porque enquanto estamos repassando recursos, valores materiais, nós estamos repassando o que Deus nos concedeu, porque é a oportunidade de reencarnarmos com inteligência, com discernimento, com capacidade laborativa, o trabalho que vai nos dar recursos para termos qualidade de vida, tudo isso nada nos pertence. São empréstimos que Deus nos concede. Empréstimos que nós devemos administrar
em benefício não só nosso, da nossa família, mas também dos nossos irmãos, do nosso semelhante. São esses recursos, esses bens que nós vamos deixar tudo isso aqui, porque nós somos administradores provisórios. Mas os bens morais e espirituais que nós desenvolvemos constituem a nossa verdadeira herança. A caridade moral é exatamente aquela que nos conduz a tolerar uns aos outros, em ter paciência, compreensão com as limitações, com os erros do outro. É exatamente essa demonstração, esse exercício de paciência, esse exercício de tolerância em função do nosso próximo. Essa é a caridade verdadeiramente moral. A oportunidade de darmos de nós mesmos o nosso tempo, a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso perdão diante de alguma ofensa. É, enfim, fazer ao nosso semelhante o que desejamos que nos seja feito. E quantas vezes nós nos tornamos sovinas do coração, porque diante das oportunidades de nos doarmos ao nosso semelhante, nós recuamos. Há um exemplo em um livro de psicografia do Chico, que são relatos da vida, histórias da vida, em que ele diz que aquele empresário era conhecido como benfeitor, distribuía cestas básicas, enxovais para os recém-nascidos carentes, fazia campanhas de lençóis, campanhas de agasalhos. E certo dia, na sua empresa, em seu escritório, foi ler um ofício muito importante que a secretária tinha acabado de digitar. Naquele tempo era datilografia. E ele encontra alguns erros. E diante daqueles erros, ele é extremamente grosseiro com a sua funcionária. Chama a atenção dela com palavras grosseiras, da sua desatenção, da sua invigilância, da sua incompetência, o que é que ela pensava. E se ele não tivesse conferido com tanto cuidado a repercussão que iria ter aqueles erros. E foi extremamente grosseiro, inclusive diante de outros funcionários. E aquela jovem não teve o que fazer senão chorar compulsivamente. Ele não soube dar dele mesmo a paciência, a tolerância, a compreensão, de chamá-la para perguntar o que é que aconteceu, porque ela iria dizer que havia passado a noite em claro com o filho com muita febre e tinha deixado essa criança doente em casa aos cuidados de uma idosa que era sua avó. E ele perde essa oportunidade de dar dele mesmo o tempo de ouvi-la, de saber o que aconteceu, de ter essa compreensão, essa tolerância. É a caridade moral. E nós somos chamados à execução da caridade moral o tempo todo, em casa principalmente, com relação aos familiares, às pessoas com as quais convivemos. Então, meus amigos, Jesus nos ensina a fazer o bem sem ostentação. E ele diz, inclusive, que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita está doando, que é para demonstrar que é necessário a realização das boas obras de forma silenciosa, sem alarde, revestida de humildade e da legítima fraternidade cristã. E ele diz mais, quer dizer, o Espírito comentando as palavras de Jesus, ele vai dizer
lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que devemos ter muito cuidado para não humilhar a quem vamos ajudar. Porque apesar daquela situação de fragilidade, é o ser humano que tem dignidade pessoal e precisa ser respeitado. Quando soubermos, meus irmãos, agir a partir dos impulsos generosos do nosso coração, nós estaremos com certeza construindo o nosso Cristo interior e entrando em sintonia com Deus, nosso Pai Criador. Fica, portanto, essa nossa reflexão, que é muito atual. Façamos agora as nossas rogativas, vamos pensar em paz, em saúde, em esperança. Senhor Deus Pai Criador, aqui rogamos pela paz entre as nações, pelo entendimento em nosso país entre os governantes, para que possam buscar a justiça social. Rogamos, Senhor, pelo fortalecimento da doutrina espírita em seus postulados kardecianos e no Evangelho do Cristo, pela reconciliação, pela concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos pela recuperação de todos aqueles que se encontram vitimados pela doença, às vezes até numa situação irreversível na presente encarnação. Pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando paz, levando harmonia. Vamos agora fazer breve silêncio para que cada um possa fazer as suas rogativas específicas. Recebei, Senhor meu Deus, as rogativas aqui apresentadas e derramai as bênçãos da vossa graça, para que possamos renovar nossa fé, nossas forças e assim enfrentarmos os desafios da vida terrena, conduzidos pela lei do amor. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair nas tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que possamos aqui estar no próximo domingo. Até breve.